Louvado seja o nome santo e precioso de Jesus. Amém? Eu acho que não existe um nome mais poderoso, mais digno, mais honroso, mais louvável do que o nome de Jesus. Então, eu gostaria de pedir algo muito simples antes de começar. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Me sinto mais à vontade agora, né? Se não adorarmos a Ele é difícil. Eu quero fazer uma breve oração antes. Muito obrigado, precioso pastor. Obrigado a todos por me receberem. Eu quero agradecer muito ao precioso pastor José Rodrigues pelo convite de estar aqui com ele. Tivemos um tempo muito precioso. Ele é tão precioso que nos deixa constrangidos. Estamos muito impactados com a MCM. É uma obra muito magnífica que Deus está fazendo aqui. A terra precisa da MCM. É muito sério este trabalho, muito sério. E nós valorizamos e honramos este precioso trabalho e os preciosos pastores e líderes que estão aqui, que fazem parte desse projeto de Deus, amém? Mas eu quero fazer uma pequena oração sobre o que nós vamos falar aqui hoje, pois eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, amém? Senhor, entro em Tua doce presença, pelo novo e vivo caminho que é Jesus, pelo sangue de Jesus. Senhor, desde já eu me arrependo, Senhor Deus, de todos os meus pecados. Não há nenhuma justiça em mim que te agrade, pois todas as nossas justiças são trapos de imundícia. Senhor Deus Todo-Poderoso, somos tão incrédulos, somos tão carnais, tão limitados, tão profanos. Senhor, tenha misericórdia de mim. Somos orgulhosos, somos soberbos. Senhor, há tanto em nós que precisa ser destruído. O maior inimigo do avivamento do Brasil somos nós mesmos. Eu sou a pedra de tropeço para o teu avivamento. Eu reconheço isso, Senhor. E eu reconheço que sem o teu Espírito Santo, nada podemos fazer. Se o teu Espírito Santo não nos convencer, de nada adianta palavras. Não importa o quão convincente seja, se o teu Espírito Santo não convencer, Senhor, é impossível. Por isso eu suplico a ajuda do teu Espírito Santo para falar conosco. Não nos permita, Senhor Deus, perder este tempo que estamos aqui reunidos. Por isso nós invocamos, suplicamos a ajuda do Espírito Santo. Que Ele venha falar conosco, que Ele nos oriente, que Ele abra o nosso entendimento e que Ele traga para nós algo que, de fato, vai trazer uma mudança catastrófica em nossa história. Que de fato nos prepare para a tua vinda, que de fato nos prepare para a eternidade, algo que de fato, Senhor Deus, vá fazer diferença neste ministério tão poderoso. Senhor, fala conosco, no nome de Jesus. Desde já eu reconheço minha pequenez, como um vaso, Senhor Deus, um vaso manchado, que precisa de tua ajuda. Eu suplico pelo sangue de Jesus, suplico sobre o sangue de Jesus, sobre todos nós aqui hoje reunidos. Perdoa-nos, Senhor Deus, perdoa-nos no nome santo de Jesus.
Amém e amém. Amados, hoje eu fui convidado pelo precioso pastor José Rodrigues, a qual já está presente. Aleluia, pastor. Precioso pastor José Rodrigues. Quero agradecer pessoalmente, em nome de Jesus, pelo maravilhoso convite de estarmos aqui. Pastora Lili, muito obrigado, muito obrigado. São um casal maravilhoso. Eu acho que eu vou dar a palavra ao precioso pastor José Rodrigues antes de dar continuidade. Aleluia. Vamos sentar um pouquinho, irmãos. Recentemente, o bispo João, que está aqui, me procurou, mais outro bispo do ministério, né? O nome do ministério é Ministério de Arrependimento e Santidade, né? Ele vai falar sobre arrependimento, né? E estamos conversando e a possibilidade grande do profeta David Orr estar conosco no encontro profético, entendeu? E estamos conversando, eu creio que hoje a gente já define isso, né? E temos visto, examinado, conversado muito. Ontem ficamos o dia todo com eles, né? E a arcebispa está aqui para todo o Brasil. É um povo muito organizado e pode ser que num pontinho ou outro a gente pense um pouco diferente, mas o centro é o mesmo, o eixo é o mesmo, o óleo é o mesmo. A gente percebe: jejum, oração, adoração, jejum, oração, adoração, segunda vinda, né? Então, eles pregam, liderados pelo profeta, segunda vinda. A essência é isso, é anunciar a segunda vinda, né? Então, com alegria, eu passo a palavra para o bispo. Muitíssimo obrigado. Glória a Deus. Muitíssimo obrigado, precioso pastor José Rodrigues. Amados, eu quero começar fazendo uma pergunta para todos aqui. Quantos têm convicção que de fato estamos no fim dos tempos? De fato. Muito mais este ministério, porque este ministério tem muito contato com todo mundo. Tem muito contato com tudo que está acontecendo aí fora. E com coisas terríveis. Não é fato? Talvez a igreja no Brasil, no aspecto geral, não tenha tanta dimensão do que acontece quanto vocês que estão aqui. Nem toda a igreja conhece tanta atrocidade como um ministério que avança onde o evangelho não é possível ser pregado. Então, as informações que chegam aos preciosos são informações para muitos raras. Então, isso nos leva a temer mais ainda a Deus diante do tempo que nós estamos vivendo. Porque é um fato que diante do tempo que nós estamos vivendo, está ficando cada vez mais claro que é eminente a volta de Jesus. É eminente. É simplesmente eminente. De fato, agora, nós temos convicção, certeza, de que não é da próxima geração que estamos falando. Não é a geração dos meus filhos, nem dos vossos, mas é a nossa. Nós veremos com os nossos olhos o evento mais esperado da história da humanidade. O arrebatamento da igreja. Existe um ponto principal que pode nos impedir de participar deste evento tão importante. E esse ponto é que eu quero citar hoje. Hoje, eu vim falar de um tema, e o Espírito Santo acabou me conduzindo
a falar do que impede de enxergarmos esse tema e o porquê isso acontece. E eu quero, por favor, navegar pela Bíblia com todos que estão aqui, e que espero que cada um tenha Bíblias de versões totalmente diferentes, porque assim o nosso entendimento vai ficar muito mais amplo. Eu quero compartilhar com todos e que todos compartilhem comigo a sua versão, amém? Porque em alguns pontos, tudo vai ficar muito claro. Eu quero primeiro abrir a Bíblia, vamos abrir comigo em Atos 17, o versículo 30 e 31, por favor, vamos abrir. Aleluias. A palavra de Deus é tão perfeita. Glória a Deus. Atos capítulo 17, versículo 30. A palavra de Deus diz assim: no passado, Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Amém? Eu quero fazer uma pergunta, começar por este versículo. Este versículo, ele é só para uma classe de pessoas, só para uma denominação, para um ministério específico? Não. É para todos, sem exceção todos. Para todos nós, para toda a igreja de Cristo, em todo lugar, quer dizer, em toda a terra. Principalmente nós que estamos aqui, entendemos muito bem disso, porque lidamos com o mundo todo. Em todo lugar, em toda terra. Amém? Eu quero repetir, todos, em todo lugar. Aí ele dá a missão principal, ele dá a ordem clara e objetiva, que o quê? Se arrependam. Se arrependam. Hoje nós viemos falar de um assunto que pode parecer que todos nós já conhecemos muito bem. Eu quero fazer uma pergunta e responda para você mesmo. Se alguém chegasse para você agora e falasse assim, por favor, pega aqui o microfone, explique para todos que estão aqui o que é arrependimento. O que é arrependimento? O que você diria para todos que estão aqui? Se você estivesse aqui em cima agora, pense sobre a sua resposta. O que você diria? Só pense sobre este assunto. Por toda a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar arrependimento. Eu quero começar pela primeira pregação de Jesus. A primeira frase que saiu da boca de Cristo Jesus na palavra de Deus. Alguém sabe dizer qual foi? Se alguém souber, só levanta a mão e fale. Exatamente. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, a primeira mensagem, Jesus já nos deu a dica, que a primeira coisa que devemos pregar para alguém é sobre o arrependimento. O arrependimento, ele é fundamental, e nós vamos falar mais disso. Mas o primeiro eu quero mostrar que a primeira mensagem de Jesus foi: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. A primeira mensagem do precursor de João Batista foi: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. A primeira mensagem dos apóstolos de Jesus, de todos os 12 apóstolos, foi: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Todas as mensagens e declarações de todos os profetas da Bíblia eram: arrependam-se, porque o juízo está vindo. Então, o arrependimento
Ele sempre esteve presente em todos os anúncios, em todas as pregações, e era a primeira coisa a ser pregada. O arrependimento sempre foi a base para construir todo o conhecimento de Deus para o homem. A primeira coisa que o homem precisava entender é que ele precisava se arrepender, para que toda a base do conhecimento de Cristo pudesse vir depois. O conhecimento do arrependimento das obras mortas é uma base principal, é o início de tudo. E se nós não entendemos a importância do arrependimento, é impossível recebermos todo o resto. Eu digo recebermos tudo da parte de Deus. O arrependimento, amados, ele é o sangue de Jesus. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus. Eu quero ler 1 João 1, de 5 a 10. Eu vou ler na versão NVI, mas recomendo que leiam na versão Almeida revisada, atualizada, também na corrigida, e também na NVI, na King James, em todas as versões. Mas eu quero ler aqui. Eu quero ler a partir do versículo 5, 1 João 5, capítulo 1, versículo 5 ao 10, diz assim: Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmamos que não temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos estarmos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E aqui no versículo 9, está algo muito precioso que o Espírito Santo falou com a pastora Lili ontem, na nossa conversa. Diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Mas ele é condicional. É ou não é condicional aqui? Se confessarmos. Então, tem uma condição irrevogável na Bíblia. Se nós confessarmos os nossos pecados. Essa condição tem abertura para outra condição aqui? Não tem. Tem um se. Se. Em 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Entendo bem, tem um se aqui. Ele é fiel e justo para nos perdoar de nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso. Uau! E a sua palavra não está em nós. Então, aquela pessoa que prega que não está em pecado, que não tem pecado, a verdade de Deus não está nessa pessoa que diz isso.
Existem níveis de arrependimento, porém o assunto arrependimento, ele foi omitido para a igreja, foi escondido aos poucos, e pouco se fala sobre o verdadeiramente arrependimento. O arrependimento, ele não é um evento comum na vida de um homem. Uma vez eu perguntei, estava conversando com um colega pastor, eu falei, pastor, aonde está na Bíblia que se a pessoa aceitar Jesus, ela é salva? Ele parou, teve uma interrogação, parou um tempo. Eu falei assim, peraí, na Bíblia fala sobre o que é considerado salvo? Ele falou assim, um pecador arrependido. Eu falei, opa, chegou no ponto. Durante toda a história da Bíblia, nós vemos ali o arrependido. Quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Então, o arrependimento é o fato principal que nos liga a Deus. O arrependimento é o fator principal que permite com que você e eu sejamos limpos pelo sangue de Jesus. Repita comigo, o arrependimento é o sangue de Jesus. Então, a única forma de nós sermos lavados pelo sangue de Jesus é se nos arrependermos. Entenda bem, o sacerdote, para ele entrar no Santo dos Santos, ele passava por um processo no tabernáculo. E esse processo no tabernáculo, primeiro era o sangue derramado pelos pecados. Logo no altar do sacrifício, era a primeira ação do sacerdote. O animal era imolado e aquele sangue derramado. Então havia um sacrifício de sangue. Todas as vezes na Bíblia, para que Deus perdoasse o homem, tinha que ter derramamento de sangue. Isso começou lá em Gênesis. Todos nós, eu quero, abra sua Bíblia, por favor. Aleluia, glória a Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim. Romanos capítulo 3, e versículo 23, diz, porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Todos, não é alguns, são todos. Todos nós nascemos destituídos da glória de Deus. E durante a nossa história aqui, nesta terra, temos a oportunidade de nos arrependermos e ligarmos diretamente a Deus. Em Adão, todos nós morremos, todos, toda a humanidade. Eu quero fazer uma pergunta. O que separa o homem de Deus? O pecado. O que durante toda a história da Bíblia separou o homem de Deus? O pecado. O pecado, amados, é o que trouxe toda a maldade que nós vimos hoje na terra. Quando Eva escolheu pecar naquele dia, entrou a maldade, a destruição, a desordem, o ódio, o rancor, a enfermidade, a morte, tudo entrou naquele dia do pecado. E todos nós estávamos em Adão, todos nós. E deste dia em diante, toda a humanidade que nasce, já nasce condenada para a morte. Com uma oportunidade. Deus já tinha dado um comando. Você sabe por que Jesus teve que morrer? Você sabe por que se derramava sangue? Porque houve uma ordem de Deus lá no Éden, que se comerem daquela fruta, certamente morreriam. Então, quando alguém peca, a pessoa tem que morrer. Essa é a pior parte. Então, havia necessidade absoluta. Há uma definição muito bem clara na Bíblia, que Deus sempre
tentou trazer uma solução para o homem. Logo que Adão e Eva pecaram, ali nós vimos o proto-evangelho ali no Gênesis. Deus faz o primeiro sacrifício, a primeira morte. O próprio Deus sacrifica o animal e cobre Adão e Eva com pele de animal. A primeira morte, alguém teve que morrer pelos dois, porque Deus já tinha dado uma palavra de juízo. Então ali nasceu o primeiro sinal de derramamento de sangue, porque Deus tinha que cumprir a palavra dele, sangue tinha que ser derramado. E aí, durante toda a história da Bíblia, por que um sangue é derramado? Porque houve pecado. Por que todos, durante a Bíblia toda, no Velho Testamento, tinham que sacrificar animais? Por causa dos pecados. Não era por causa de outra coisa. Todo o sangue derramado na Bíblia era por causa do pecado. Jó, ele fazia sacrifício de arrependimento, pensando nos pecados que os filhos poderiam cometer. Então, durante toda a história da Bíblia, o homem foi tentando se ligar a Deus através do derramamento de sangue. E ele sabia que sem o sangue, sem o sacrifício, sem o sangue derramado, sem uma demonstração clara de arrependimento do pecado, não havia como Deus trazer a bênção, como Deus ter comunhão com o homem, ter conexão com o homem. Não existe uma possibilidade. Sem o derramamento do sangue, não há como Deus se ligar ao homem, não há como o homem se ligar a Deus. Mas o derramamento de todos os animais nunca foi suficiente, nunca existiu um sacrifício perfeito. Mesmo com todas as exigências bíblicas para que fossem sacrificados os animais, não havia um sacrifício perfeito. Até que Jesus, o sacrifício, o cordeiro perfeito de Deus, foi sacrificado. Aí sim, ele é perfeito. Mas ele foi sacrificado por um motivo terrível, por causa do pecado do homem. Então todos nós, só temos uma única chance e condição de chegarmos na presença de Deus corretamente, através do sangue de Jesus. Mas entenda, todo sacrifício na Bíblia, todos foi para a remissão de pecado, para pagar o pecado. Mas aqui, nós acabamos de ler, que o sacrifício, a forma de se sacrificar, para obter o sangue de Jesus, passou a ser o arrependimento, passou a ser a confissão do pecado. A pessoa tem agora que morrer para aquele pecado. É a forma dela, de fato, pegar a cruz dela e se crucificar, crucificando as suas paixões e concupiscências, os seus desejos, os seus sonhos, a sua própria vida, o seu ego, o seu orgulho, tudo que ela quer ser e ter. É a única forma agora, é nós pegarmos a nossa cruz. Observa que até mesmo o assunto da cruz não é mais pregado em muitos lugares. Infelizmente, quase não se ouve falar mais da cruz. É praticamente um assunto ultrapassado. Amados, a única forma de termos o sangue de Jesus, as bênçãos que vêm com Cristo, a bênção de Deus, a proteção de Deus é através do sangue de Jesus. Eu estava numa sala, eu não vou esquecer desse dia, tinha um pastor do meu lado, e uma jovem chegou, ela tinha acabado de comentar a situação a qual ela estava, e ela falou assim para o pastor: pastor, eu não consigo, ela estava falando de coisas desta terra, não nos interessa esse assunto, mas foi interessante na hora que o Espírito Santo me fez falar, porque o pastor estava falando com a moça, e ela falou assim: pastor, olha, não consigo emprego, nenhuma porta abre para mim, e que não sei o quê, e começou a falar de coisas que ela queria muito, e ela buscava isso em Deus, o tempo todo buscando isso em Deus.
e o pastor falou, não, nós vamos fazer uma campanha aqui pela amada, vamos orar, vamos jejuar, e Deus vai abrir as portas. Eu falei, por favor, posso falar algo aqui? Eu falei, Deus não vai abrir porta nenhuma, viu? Se você não largar o pecado, não ser santa, não ser justa, não tem bênção de Deus. Ele está mentindo para você. Seja justo e santo e vê se você precisa pedir algo. Aí a menina levou um susto. Eu falei, não, você acabou de falar que está adulterando com um homem casado, você está, como pode? Você acha que Deus vai? Não vai, esquece. Deus nem te enxerga. Eu tive que falar a verdade, Deus não te vê, porque o teu pecado está tampando a sua comunicação com Deus. Quando Adão pecou, quando Deus chegou no Éden, Adão, onde você está? Porque o pecado tinha tampado. Deus não enxergava mais Adão, não via mais Eva. Assim que o homem peca, ele some da presença de Deus. O que aconteceu no Éden foi a morte. A morte é a separação de Deus e o homem. Então nós temos um único caminho: se arrepender dos nossos pecados. Mas o arrependimento na história da Bíblia sempre foi uma decisão definitiva de nunca mais cometer aquele pecado. Amados, pode parecer um assunto simples, mas eu quero falar algo aqui. Você sabia que tudo que você disse com a sua boca, tudo que você viu com os seus olhos, tudo que você fez com as suas mãos, tudo que você pensou, cada sentimento e pensamento está escrito em livros? Desde o dia que você nasceu, tudo, naquele dia, os livros serão abertos, e tudo que você fez vai estar em público para todos. O que você fez em oculto, o que você pensou em oculto, o que você cobiçou em oculto, o que está escondido dentro de você vai vir à tona, tudo. Só existe uma forma de você entrar no céu. Como nós vamos entrar se, olha, amados, entre nós aqui, se puxar o meu livro da minha vida, meu Deus do céu, imagine os nossos somados aqui. Todos nós sabemos de onde viemos e sabemos o que cometemos, não é verdade? Se Deus puxar a capivara aqui, meu Deus do céu, impossível nós sermos salvos. Há muito pecado em nós, desde a nossa existência. E existe um fator impressionante. Nós acabamos de ler. Se confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos. Eu quero fazer uma pergunta. Você já confessou todos os seus pecados? Eu quero contar o meu testemunho. Me permite, precioso pastor? Como foi a minha conversão? No dia que eu realmente me converti de verdade, eu não falo a forma, no período que eu era apenas convencido. Eu estou falando que eu era convertido, que eu me converti. Teve um período que eu conheci a Cristo, que eu ouvi falar, mas depois que eu tive uma experiência muito pessoal com Deus, que eu encontrei o arrependimento. No dia da minha conversão legítima, que eu tive um impacto muito sério, eu entrei em choque, em desespero, porque eu sabia que eu ia para o inferno. Essa é a verdade. Então, tinha em mim um temor desesperador do inferno. Então, eu peguei e comecei a anotar todos os pecados que eu lembrava desde o dia da minha infância. Eu lembro que eu tinha 6 anos de idade, estava numa Kombi indo para a escola e tinha uma moeda no banco da Kombi. E eu peguei e guardei sem perguntar de quem era. Desde aquele dia, eu lembro claramente qual foi o meu primeiro pecado, porque quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, onde você achou essa moeda? Eu falei, estava na Kombi. Eu tomei uma surra tão grande dos meus pais, porque não era para me pegar o que não me pertencia. E eu não sabia, não tinha aprendido. Eu tomei uma baita de uma repreensão, uma surra terrível. Mas eu lembrei desse dia, que eu nunca tinha me arrependido diante de Deus daquele roubo. Então o Espírito Santo, gravem isso, o Espírito Santo começou a trazer à minha memória
todos os pecados que eu vivi desde o dia que eu nasci, e eu fui colocando tudo num caderno desesperadamente. Coisas que eu pensei, coisas que eu vi, coisas que eu imaginei, coisas que eu pequei com a minha mão, com o meu corpo, com meus olhos, com meus ouvidos, com a minha boca, pactos que fiz consciente, inconscientemente, ações que fiz, incredulidades que tive, tudo eu fui colocando lá, mas foi muita coisa, foram várias páginas. E eu percebi que, meu Deus, quanta coisa tem aqui. Era impossível eu ser limpo de uma vez. Eu tinha que confessar aquilo. Davi chegou a um ponto que ele falou assim, eu quero ler com todos. Deixa eu até me recordar aqui onde está escrito. Vamos lá em Salmos 19, 20. Salmos capítulo 19, versículo 20. Perdão, 19, capítulo, versículo 12, tá? Me perdoem. Olha que impressionante. Cada versão tem uma leitura impressionante aqui. Davi, em outro salmo, ele fala: a ti confessei cada um dos meus pecados, cada uma das minhas transgressões. Mas neste daqui, ele busca uma alternativa, porque ele sabia que tinham muitos. Olha só, aqui diz assim: quem pode discernir os próprios pecados? Absolve-me dos que desconheço. Olha a oração de Davi a Deus: Senhor, por favor, me absolva dos pecados que eu desconheço. Amados, você sabia que quando você abre os olhos de manhã na sua cama, você deixou de cumprir, até o final do dia, mais de 490 mandamentos bíblicos? Há tanto comando de Deus que nós não obedecemos durante o nosso dia, não é verdade? Há muito que temos que nos arrepender. Nós precisamos estar em constante arrependimento. O arrependimento, ele é a única forma de sermos limpos por Jesus. Voltando ao tabernáculo, antes de entrarmos na presença de Deus, absolutamente, que é o Santo dos Santos, existia um processo do sacerdote até chegar lá. E quando estava na presença de Deus, mesmo assim, eles amarravam uma corda nos seus pés, porque se caso ele morresse lá dentro, porque estava na presença de Deus, se ele tivesse um pecado não confessado, se ele soubesse, tivesse nele alguma iniquidade, ele cairia morto na presença de Deus. Eu quero fazer uma pergunta: será que nós, pastores, hoje, sacerdotes, temos o mesmo temor de Deus dos sacerdotes do passado, quando vamos entrar na presença do Santo Deus de Israel? Será que nós temos a mesma preocupação de nos lavarmos de todos os nossos pecados, para chegarmos na presença de Deus santos, para apresentar o sangue de Jesus pelas ovelhas? Será que nós temos nos preocupado o suficiente em nos arrepender e nos lavar no sangue de Jesus, para chegarmos na presença de Deus com as mãos limpas, carregando o sangue mais precioso de todos, que foi o sangue de Jesus? Será que o nosso temor de Deus mantém o mesmo? Pastor José Rodrigues tem falado muito do Evangelho Eterno. A primeira função do Evangelho Eterno é: temei a Deus. Temor de Deus é pavor, é um respeito absoluto, é medo do juízo. Temor é você ter reverência absoluta pelo Criador. A pessoa que teme, ela não peca. Você sabe quando foi que a Eva pecou? A partir do momento que ela perdeu o temor. Lá em Gênesis 3, nós vemos claramente, até o momento ela sabia que não ia morrer, que estava tudo bem, mesmo ouvindo a serpente.
Mas de repente a serpente veio com uma informação: certamente não morrerás. Neste ponto, que a serpente falou, certamente não morrerás, é o mesmo evangelho de hoje que diz, você não vai perder o arrebatamento por causa de uma mentirinha. Você não imagina, olha, Deus já levou na cruz todos os seus pecados, sem confessar, Deus já levou na cruz todos os seus pecados, tá? Você, uma vez que você aceitou Jesus, você está sempre salvo. Entenda, amados, o evangelho falso, ele sempre vai ser agradável para o paladar, para a carne. Ele sempre vai ser atraente aos olhos. Ele sempre vai ser atraente para o entendimento. Ele vai ser um evangelho fácil de suportar, como está em 2 Coríntios 11. Entendam, no momento em que a Eva ouviu da serpente, certamente não morrerás, ela, então eu não vou morrer? Ela recebeu um entendimento, que se ela pecar, não vai ter mais juízo. Ela perdeu o temor. Você quer deixar uma igreja totalmente pecadora? Não torne as ovelhas tementes a Deus, e você vai ver todos pecando. Todos vão cair em pecado. Se você esconde o temor de Deus, todos caem em pecado. Nós precisamos entender que nenhuma das nossas obras, nenhuma das nossas justiças são agradáveis a Deus. A Bíblia fala que as nossas justiças, quer dizer, os nossos atos, as nossas ações, são trapos de imundícias. Meu Deus do céu, todos sabem o que é trapo de imundícia aqui. Naquela época, para quem não sabe, duvida alguém não saber aqui, com o mestre que tem, mas era o absorvente, o mods daquela época, os trapos de imundícia. Meu Deus, se para Deus as nossas justiças, quer dizer, aquilo que nós fazemos de correto, de justo, de bom, para Deus é um trapo de imundícia, o que somos? Nós precisamos muito da misericórdia de Deus. Por isso, nós temos que encontrar o arrependimento. Durante toda a história da Bíblia, todos os homens que voltaram para Deus, que chegaram na presença de Deus, chegaram da forma mais clara e absoluta, de rosto em terra, com medo da morte. Todos os grandes profetas da Bíblia, Abraão, quando se deparou com Deus, a primeira coisa que ele fez, caiu com o rosto em terra com medo da morte. É assim que nós temos que chegar na presença de Deus, com medo da morte, porque nós pecamos. Abraão caía porque ele sabia que tinha pecado nele, ele clamou por misericórdia. Todos os profetas, todos os homens de Deus, todos que viram Deus, que tiveram uma experiência com Deus, imediatamente caíram com o rosto em terra, clamando pela vida, porque viram o Senhor e sabiam que tinham que morrer por causa do pecado. Entenda, amados, o arrependimento é a única forma que podemos entrar na presença de Deus. É um coração humilde, contrito, quebrantado, que reconhece que é pecador, que reconhece que há muito pecado em você, que você nunca nem sequer confessou. E você precisa da presença de Deus. Agora imagine, como é que nós entramos na presença de Deus para adorar cheio de pecado? Todos aqui são adoradores. Mas quantas vezes você se lavou no sangue de Jesus, antes de entrar no Santo dos Santos, para adorar? Entenda, todos que entraram na presença de Deus, seja com uma mentirinha, caíram mortos, Ananias e Safira. A presença de Deus é algo muito sério. Nós precisamos voltar a ter o temor da igreja primitiva. Nós precisamos como igreja, porque a igreja que vai subir no arrebatamento, é uma igreja muito, se não a mesma da igreja primitiva, que morria por Jesus. E o morrer hoje, é morrer para a nossa carne, é morrer para o nosso eu, para as nossas vontades, para as nossas paixões, para as nossas concupiscências, para o nosso egoísmo, para a nossa vaidade. Nós temos que morrer, essa é a cruz que temos que carregar. As pessoas têm que olhar para nós e falar, este é um cristão.
Como é que eles sabiam quem eram os discípulos de Jesus só de olhar? Como sabiam? Aqueles ali são seguidores de Cristo. Será que você transmite por você mesmo? Todos que olham para você sabem que você é um cristão? Entenda, isso é terrível. Por isso eram perseguidos, eram fácil identificar. Era fácil identificar. Amados, e agora, no fim dos tempos, não se preocupem, nós vamos ter o mesmo privilégio da igreja primitiva, de sermos perseguidos. É uma honra, sem precedentes, morrer por Cristo. É o mínimo que podemos fazer por Ele. Ele morreu por nós. Então, hoje, nós precisamos voltar à origem da função principal que nos permite entrar no arrebatamento, que é o arrependimento dos pecados. Eu estava orando, tinha um pastor na minha cidade, um pastor local. Eu falei, amados, vamos fazer uma oração de arrependimento pelos pecados da nossa cidade? Ele, sim, vamos fazer. Aí ele começou a oração, me permita começar, bispo, claro. Ele, Senhor Deus Todo-Poderoso, perdoa, Pai, os nossos pecados, que a Tua mão seja sobre nós, que sejamos instrumentos na Tua mão, e que o Senhor faça de nós vasos. E começou só pedir coisa para Deus. Eu fiquei observando, falei, amém, pastor, posso orar? Senhor Deus, eu quero confessar o meu pecado, porque eu sou orgulhoso, eu sou mentiroso. Senhor Deus, eu tenho lábios impuros, tenho olhar impuro, eu me arrependo porque eu sou carnal, eu me arrependo porque essa nação está pecando. Eu comecei a me arrepender. Aí ele ficou até um assustado, porque eu comecei a confessar tudo que eu tinha ali. Eu precisava arrancar aquilo de mim, porque senão como é que Deus ia me ouvir? Como é que Deus vai nos ouvir, se nós não formos verdadeiros? Confessar mesmo abertamente, arranca esse pecado de você. Quando você confessa, ele sai, amados, ele é lançado no fundo do mar. Deus é fiel e justo para perdoar. Então o arrependimento não é só ficar, Senhor, perdoa a nossa nação. Não adianta, você tem que confessar os pecados da nação, confessar cada um deles. Senhor Deus, nós somos adúlteros, nós somos pecadores, somos profanos, nós blasfemamos, somos homossexuais, somos tudo, e falar cada pecado da nação. Isso é arrependimento, clamar desesperadamente, sabendo que esse pecado é seu, que você precisa arrancar. E quando nós arrancamos esse pecado, confessamos, Ele é fiel e justo para nos limpar. Aí sim, amados, somos alvos como a neve, totalmente purificados, mas tem que ter o arrependimento. O arrependimento não é um sentimento, como que se diz, doble. Não, ele é definitivo. O arrependimento é uma escolha definitiva. Existe uma forma de chegar na presença de Deus claramente, e é reconhecendo quem Ele é. Quando você reconhece quem é Deus, tudo na sua história muda. Você já parou para pensar que às vezes muitas coisas na sua vida ministerial está sendo travada, porque você não se arrepende dos seus pecados? Porque toda vez que você entra na presença de Deus, eu olho para você e você só vê os seus pecados, que até agora você não se lavou por eles? E muita coisa está em evidência. Eu conversando com uma ovelha, tem uma palestra que nós fazemos sobre a apostasia, e terminou a palestra, um jovem veio desesperado para mim, bispo, fica muito difícil, como é que eu vou saber qual pastor tem o Espírito Santo? Eu falei, é muito simples, quando Jesus falou que enviaria o Consolador, ele já disse qual era a missão dele. O Espírito Santo veio nos convencer do pecado. Qual a segunda missão dele? Convencer da justiça. E o terceiro? Juízo. Um pastor cheio do Espírito Santo, tudo que ele vai pregar, vai convencer você em se livrar do seu pecado. Vai convencer você a praticar a justiça. Vai convencer você do juízo que está vindo. Então, um pastor cheio do Espírito Santo sempre vai fazer o que o Espírito Santo foi enviado para fazer. Graças a Deus, vocês têm um homem de Deus aqui muito sério, que tem orientado este povo.
Nós precisamos voltar à origem principal para nos lavarmos totalmente. E é através do arrependimento. Parece simples, amados. Não é. Naquele dia, o coração arrependido vai ser o único que vai subir. Naquele dia. Se você pensa assim, depois eu me arrependo, não consigo largar esse pecado agora, você já vai ficar. É um sinal claro de que você não nasceu de novo. Você precisa nascer de novo. A pessoa que nasce de novo, ela tem uma convicção tão grande de nunca mais voltar para o pecado. Ela tem uma certeza absoluta que ela não pode, ela tem medo. Entenda, porque ela está cheia do Espírito Santo. Eu nunca vou conseguir convencer ninguém aqui a se arrepender. Porque só o Espírito Santo convence do pecado. Se o Espírito Santo não te convencer que você precisa se arrepender, ninguém vai. Ninguém, nem no céu e nem na terra. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus também. Se você não foi convencido pelo próprio Espírito Santo que você precisa de arrependimento constante, todos os dias, há muito que nós erramos, há níveis de arrependimento. Você primeiro precisa entender que Adão pecou. Você precisa entender que toda a nossa descendência anterior pecou, nós estamos carregando o pecado dos nossos pais em nós. Precisamos confessar estes pecados, suplicar o sangue de Jesus sobre a nossa vida, e se arrepender, confessando o seu pecado a Cristo. Isso é muito importante, pois Ele traz o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus é que nos purifica. Aí sim nós estamos aptos a entrar no Santo dos Santos, lavados e remidos no sangue de Jesus, para adorá-lo. Aí é bom demais adorar lavado, amados. Porque a presença do Espírito Santo se torna tão palpável, tão real, tão indescritível, que não dá vontade de sair mesmo. Aí, se acaba o momento da adoração, você fala, por que eu ainda estou na terra? Então, amados, nós precisamos voltar ao arrependimento. O arrependimento é fundamental, é a única porta de entrada para a salvação. O arrependimento é o passo inicial de toda a história, de todas as pregações da Bíblia, foi pelo arrependimento. Eu conversando com um rabino judeu, ele me deu uma descrição. Os judeus têm uma descrição muito clara do que significa o reino de Deus. O reino de Deus para eles é diferente da forma que nós interpretamos. Quando João Batista chegou assim para eles e falou assim, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus, sabe o que aconteceu na cabeça de quem ouviu? Meu Deus, e agora? Então o que eu vou fazer para ser salvo? Se o reino de Deus já chegou, porque quando o reino de Deus chega, não pode mais existir pecado, e como há pecado em mim, eu vou ser condenado eternamente. Esse é o entendimento do judeu. Então, ele sabe que quando chegar a era messiânica, a era do Messias, pelo menos ele pensa dessa forma, não vai mais existir pecado, e quem tiver em pecado vai ser condenado eternamente, já vai ser condenado. Então, quando João Batista falou assim, arrependei-vos, quer dizer, agora a única chance é vocês se arrependerem, porque chegou o reino de Deus. Quando o reino de Deus chega, extermina o pecado. Todo lugar que chega a luz, as trevas têm que sair, não pode mais existir pecado. Você vivia a sua vida, mas porém hoje, arrependa-se, porque chegou o reino de Deus. Então, desse dia em diante, acabou o pecado na sua vida, acabou. Do dia que você se encontrou com Jesus, foi exterminado o pecado na sua vida, tem que acabar. Então o judeu ficou desesperado, porque ele falou, mas já chegou, eu não tive tempo nem de fazer um sacrifício, o que eu tenho que fazer? Batismo para o arrependimento. Por isso faziam filas, pessoas vinham de muito longe para encontrar João Batista para se batizar, porque eles sabiam que chegou o reino de Deus. E eles precisavam se lavar dos seus pecados. Então, o batismo era um ato público de confissão. Eu sou pecador e eu quero confessar os meus pecados. Eu preciso me batizar. Eu preciso ser lavado, limpo deste pecado. Durante toda a história da Bíblia, todos os problemas que o povo de Deus passou foi por causa do pecado.
Quer ver uma nação ser abençoada? Retira o pecado. Quer ver uma nação vir juízo? Peque. Qual é a única forma de Deus abençoar o Brasil? Se nós nos arrependermos publicamente pelo Brasil. Aí o sangue de Jesus vem, o juízo se afasta. Mas enquanto a igreja não se reunir e se arrepender, Deus vai mandar o juízo. Deus vai colocar quem Ele quiser no governo para juízo da igreja, até que a igreja se arrependa. Entenda, a igreja tem o poder de mudar a história de uma nação. Nós, a igreja. Vocês sabem muito bem disso aqui. O arrependimento é o único caminho que temos para mudar toda a nossa história. Veja a condição do filho pródigo. Todos aqui conhecem de cor esta história. Ele experimentou da lama, da podridão, gastou com mulheres a sua herança, gastou tudo que tinha. Mas ele parou, reconheceu o estado que estava e, quebrantado, voltou, não na condição de filho, mas de escravo. Olha o sentimento do filho pródigo. Por causa do sentimento do filho pródigo, o pai, quando avistou o filho, correu e o abraçou. Agora, se acha mesmo que o pai foi atrás do filho pródigo? Não foi. Por que ele não foi? Porque nós temos que encontrar o nosso arrependimento. Nós precisamos estar na presença de Deus, reconhecendo quem nós somos, para de fato receber de Deus aquilo que Ele tem. A primeira coisa que Deus fez, Deus trocou as vestes dele. As vestes na Bíblia representam os atos, os seus atos. As nossas vestes brancas e resplandecentes em Apocalipse são os atos de justiça dos santos. Então, os nossos atos de justiça são nossas vestes. Então, a primeira coisa que Deus faz com o homem arrependido é trocar os atos de justiça da pessoa, trocar a vida, a forma que ela age, a forma que ela anda, a forma que ela pensa, as ações diárias dela mudam. E uma pessoa arrependida, ela aceita a mudança que vem de Deus nela. Ela nem reage. Deus quer arrancar isso de mim, arranca. Deus quer colocar isso em mim, coloca. Deus faz o que Ele quiser comigo. E isso vem acompanhado de autoridade. Deus colocou um anel na mão do filho pródigo. O anel naquela época simbolizava a autoridade daquela família. Imagine a autoridade divina de Deus em nós, meu Deus do céu. Então, o arrependimento, amados, é a única forma de nós entrarmos na presença de Deus sem sermos mortos. Eu ouvi uma pregação uma vez, fantástica, de um dos líderes globais que nós temos, que ele pregou sobre os mortos-vivos. Eu falei, meu Deus, eu quero falar de zumbi aqui na igreja. Não. Toda vez que nós entramos na presença de Deus em pecado, nós já estamos mortos. Todos que entraram na presença de Deus em pecado estão mortos. Nós precisamos ser ressuscitados agora em Cristo. E somente através do sangue de Jesus isso é possível. Somente através do arrependimento. Nós acabamos de ler que todos nós morremos em Adão, mas fomos ressuscitados em Cristo. Se morremos Adão foi por causa do pecado. Em Cristo nós ressuscitamos. O ato de se arrepender é tão importante diariamente na nossa vida, que é impossível nós sermos salvos sem o arrependimento. A superabundante graça de Deus, infinita graça dele, só pousa sobre uma condição específica. Você pode ter sido um assassino, um estuprador, infiel, o que for, mas no dia que você se arrependeu, a superabundante graça de Deus pousa
e são apagados definitivamente todos os seus pecados. Mas é condicional. É ou não é condicional? Tem que ter arrependimento. Nós precisamos definir. Amados, é impressionante. Em todas as igrejas pelo Brasil que nós vamos, que conversamos, quando as ovelhas chegam para o pastor, pastor, eu preciso confessar meus pecados. Os pastores falam, olha, bispo, estou assustado. Eu achava que a minha igreja era santa. Eu estou desesperado. Eu falei, estão confessando pecado? Estão. Então é sinal de avivamento. Porque quem confessa é porque está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo confessou. O Espírito Santo convenceu. Ele é? Eu falei, sim. Pode dar graças a Deus porque está acontecendo isso. Porque o pecado oculto, iniquidade, traz destruição. Aquele que não confessa as tuas transgressões nunca prosperará. Nunca prosperará. Não há como prosperar na vida espiritual, na vida ministerial. Não há como prosperar em Cristo. Não há como. Quem não confessa, não prospera. Então, o arrependimento tem várias ações. Eu lembro que um pastor participou de uma reunião nossa. Nós temos, durante a semana, toda semana nós temos clamor da meia-noite. Toda semana temos isso. E pelo menos 3 vezes ou 4 vezes por semana, todo o ministério no Brasil inteiro se reúne online para se arrepender pelos pecados. E convidei um colega pastor, e ele ficou assustado, porque ele entrou, como o pastor tem coragem de confessar esse pecado assim, abertamente? Eu falei, lógico, ele quer se livrar disso, ele não quer ficar com isso. Aqui, quando a gente vê alguém confessando coisas terríveis, dá graças a Deus. Olha, está sendo liberto, está tendo coragem de arrancar isso dele. Na hora de pecar, ele não teve vergonha. Não teve a mínima vergonha diante do próprio Deus. Amados, Deus te vê 24 horas do seu dia, o tempo inteiro. Cada ação, cada pensamento, tudo que você faz. É muito melhor fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, sendo totalmente cheio do Espírito Santo. É muito melhor. Mas a igreja, no aspecto geral, não fala mais sobre arrependimento. E é o assunto principal para falar todas as outras coisas. Se um dia eu tiver a oportunidade, nós mostramos um assunto muito grave, precioso pastor José Rodrigues, que é sobre a apostasia dos últimos dias, e mostra como que a igreja, no aspecto geral, foi escondido o arrependimento e a santidade da igreja. O arrependimento, a santidade e a prática da justiça foi omitido no evangelho atual. Infelizmente, há muitos pregando outro Jesus, outro Espírito, outro evangelho, em muitos lugares, amados. É triste. Porque são almas que vão para o inferno, se não levarem elas ao arrependimento. Qual a função principal deste livro que está aqui? Qual a função principal de nós estarmos na presença de Deus? Este livro está aqui muito bem descrito para que o homem seja salvo. Então, se nós não prepararmos a igreja para a salvação da igreja, de que adianta ensinar muitas outras coisas? Se nós não focarmos em preparar a igreja para o evento mais importante da história, que é o arrebatamento, se nós não ensinarmos o arrependimento, a santidade, a prática da justiça, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém, nem eu, nem você, nenhum de nós aqui. Deus não mente, a palavra dele não mente, é irrevogável. Infelizmente é um evangelho que não atrai multidões, é um evangelho que não atrai dinheiro, não atrai. Os pastores não querem mais pregar isso, eles não querem santificar as igrejas, porque na primeira tentativa de santificar a igreja, ele perde membros.
na primeira tentativa. E sem santidade ninguém verá o Senhor. São colunas da salvação que está omitido pela apostasia: o arrependimento, a santidade, a prática da justiça, o temor de Deus. Se você temer a Deus mesmo, você não peca. Se você peca, é porque você já perdeu o seu temor, você não tem temor algum. Se nós pegarmos o celular de todos aqui, e mostrar o mais oculto do que você vê, será que seus olhos estão limpos? O mais oculto do que você ouve com seus ouvidos, será que seus ouvidos estão limpos? Os atos das suas mãos, do seu corpo. Se Jesus chega agora aqui para buscar a igreja, quem sobe? Quem sobe? Por isso o arrependimento é a única porta de entrada que vai estar aberta até o arrebatamento. Você não vai precisar, talvez, experimentar a morte física, mas depois da grande tribulação, na tribulação e grande tribulação, você vai ter que sofrer o que Cristo sofreu para que você consiga a salvação. Então Jesus já sofreu por você hoje, para que você se arrependa. É tão simples o que Deus está pedindo de nós: arrependimento. Se o meu povo, você é o povo dele? Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, conversão é você está vindo nessa direção, muda para outra. Um dia antes da minha conversão, eu era um garoto de programa, trabalhava em casas noturnas. Um dia antes, no dia 25 de outubro, eu era um garoto de programa. No dia 26 de outubro, eu tomei uma decisão definitiva de me arrepender de todos os meus pecados. No dia 27 de outubro, eu entrei no jejum de 40 dias a seco. Conversão é uma mudança absoluta. Você sabe que você mudou. Você sabe que você não quer mais aquele pecado. Você sabe que você nunca mais quer aquela velha vida. Se você é nascido de novo mesmo, se você se arrependeu daquele pecado que você sabe, você nunca mais voltaria para ele. Porque você teme a Deus. Você sabe que aquele pecado foi um soco em Jesus, foi uma chicotada nele. Se você diz que ama Jesus, cada pecado seu foi um azorrague nas costas dele. Se você diz que ama Jesus mesmo, como na hora que você adora e chora ardentemente na presença dele, você não pecaria. Você está apenas emocionado por causa da frequência musical. Quando você se arrepende, meu Deus, o pecado que eu fiz, meu Deus, só de lembrar me dá nojo terrível, meu Deus, como eu fiz isso com ele. Meu Deus, como eu me arrependo. Ai, Deus, me perdoa. Eu não sou. Me perdoe, amados. O arrependimento é uma dor terrível. Você nunca mais quer chegar perto disso. Para nós chegarmos na presença do Deus de Israel, Ele é santo, Ele é 3 vezes santo, Ele é muito santo, nenhum pecadinho chega na presença dEle. As pessoas que tinham temor, só de ver o monte santo dEle, sabiam que não podiam chegar perto. Ele sabia, o povo sabia que ia morrer, pediram um profeta para falar, porque sabiam que se ouvissem a voz de Deus, poderiam todos morrer. Lá em Deuteronômio 18, o povo pediu, Deus falou, o povo pediu bem, eis que enviaria um profeta. Amados, será que você tem noção de quem é Deus?
O evangelho eterno, ele começa com: temei a Deus e dai-lhe glória. Em tudo na sua vida você glorifica a Deus. Cada ato, cada ação, cada palavra que sai na sua boca no dia a dia, em tudo que você é, tudo que você representa para a sua família, para o seu trabalho, em tudo que você faz. Tudo em você glorifica a Deus. Se não glorifica é porque você ainda não teme a Deus. O temor de Deus é quando Ele fala: se você comer dessa fruta, você morrerá. É você saber que vai morrer. Isso é temor. Não ouviu outro evangelho que não tem problema, está tudo certo, não vai morrer não. Isso é evangelho da serpente. O evangelho verdadeiro, a primeira coisa que ele faz é gerar temor em você. Temor de quem é Deus. Jeová Yahweh, Criador dos céus e da terra. Deus santo, 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 santo. Puro, digno, soberano. O Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. Ele é Deus. Não podemos nunca, de forma alguma, chegar na presença dEle de qualquer jeito. Temos que chegar quebrados, destruídos, reconhecendo quem nós somos, miseráveis que somos, pecadores, imundos, trapos de justiça. Essa é a forma correta de chegar na presença de Deus, com o rosto em terra, suplicando para que Ele não te mate. Vai parecer estranho, eu quero falar algo aqui, eu não sei se pode parecer estranho. Eu pedi a presença de Deus uma vez, em uma oração, a presença real de Deus. Eu estava numas 12 horas de adoração, eu falei: Senhor, eu queria experimentar a sua presença real, a presença de Deus Pai. Amados, simplesmente pulou na minha frente todos os meus pecados, que eu ainda nem sabia que eu tinha. Eu sabia que eu ia morrer no segundo seguinte. Eu sabia que eu ia morrer direto para o inferno. Eu fiquei apavorado e supliquei que Ele se afastasse de mim para que eu não morresse. Todos nós temos esse sentimento da presença real de Deus Pai. Que Deus foi apresentado a você? Um Deus bonzinho, papai que te abraça? Deus é bom o tempo todo, Ele é bom o tempo todo. Deus é temível, por isso não temem. Estão apresentando um outro Jesus, um Jesus que aceita pecado. E ainda usam a parábola da prostituta que foi pega em adultério, da mulher que foi pega em adultério, para dizer que Ele não condena. Muito pelo contrário, Ele falou: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele falou: mate. Ele nunca aceitou o pecado. Se tivesse alguém sem pecado ali, poderia tacar pedra e matar. Mas Ele, para ser justo, perguntou: onde estão os teus acusadores? Ele queria tirar dela toda a acusação. Por isso precisamos arrancar de nós toda a acusação. Porque o acusador de nossas almas está lá. Olha, fulano de tal fez isso, todos os dias, diante de Deus, trazendo cada um dos seus pecados. Por isso nós precisamos nos arrepender. E se arrepender é abandonar definitivamente o pecado. Um pastor conversando comigo, ele falou: pastor, eu não sei o que eu fazer para a minha igreja ser uma igreja, sabe, abençoada, cheia da presença de Deus. Eu falei: muito simples, pastor, arranca o pecado da igreja que você vai ver o que acontece. Se você arrancar o pecado da igreja, os seus membros serão cheios do Espírito Santo. Você não sabe o que é ter membros cheios do Espírito Santo. Amados, é muito bom. Ter ovelhas cheias do Espírito Santo, você praticamente não tem problema com elas. Nenhum. É a maior solução da igreja, arrancar aquilo que destruiu a humanidade, arrancar o pecado. Não existe outro caminho. Alguém discorda? Então, eu suplico à igreja aqui, anunciem isto, salvem as famílias, salve o mundo todo, através do evangelho da cruz e do sangue de Jesus. Vocês já foram escolhidos e enviados por Deus
é inquestionável. Inquestionável. Anuncie o arrependimento, porque o reino de Deus agora chegou. Quando você entra numa nação onde o evangelho não entra, o evangelho do reino está chegando com você. Você tem a única porta de salvação do céu na sua mente, com você. Todas as almas daquela nação dependem de você. Uau! É muito grande isso. Cada missionário, uma nação inteira depende daquilo que você vai ensinar para aquelas pessoas, do caminho que você vai mostrar para aquelas pessoas. Todas aquelas almas, todas elas, cada uma delas, só vão conseguir a eternidade com Cristo no céu, se você abrir a sua boca e falar a verdade. Que ela precisa se arrepender, porque estava destituída da salvação. E aquele que crer será salvo. O que não crer já está condenado. Já está condenado. Se nós levarmos as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, porque Jesus teve que morrer por elas, amados, entendam isso. Quando uma pessoa se arrepende, a festa no céu vamos dizer assim, é a maior porta de entrada para o Espírito Santo na vida da pessoa. Quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Tire ela do pecado. E a única forma de tirar ela do pecado é mostrar o juízo. Mostre que tem um juízo, uma consequência para quem peca. Porque essa é uma das missões do Espírito Santo, convencer do juízo. Convencer de que estamos à porta do arrebatamento, falar da vinda de Cristo e nos prepararmos, de fato. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O arrependimento, ele leva ao próximo passo, que é a santidade. Porque a pessoa que se arrepende, ela para de pecar, correto? Se ela para de pecar agora, então ela se santifica. A santidade significa separação. Separação do mundo, das coisas do mundo, das paixões do mundo, do padrão deste mundo. Não aceitar os padrões deste mundo, não aceitar de jeito nenhum. A santidade é uma separação. Deus tem ciúmes de você. Ele quer você só para Ele não quer dividir você, Ele não vai dividir você com ninguém. Ele não quer. Ele é um noivo muito ciumento. Você é só dele e para ele, não é para outro. E se você o trai, vem ira. Veio um versículo à mente, eu preciso trazer aqui. Se veio, só pode ser o Espírito Santo, precioso, magnífico. Aleluias. Glórias a Jesus. Meu Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Estamos tão longe. Meu Senhor Jesus. Isaías 54, do 7 a 8. Em um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor.
se não for a misericórdia de Deus, de nos mostrar o caminho para a eternidade, se não for a misericórdia de Cristo Jesus, de morrer por cada um de nós, não seria possível. Nós estávamos totalmente afastados dele, totalmente desligados de Deus, totalmente em nossa história. Eu falo por mim, eu não consigo entender como é que Deus me chamou, não consigo. Eu nunca dei motivo para ele. Muito pelo contrário, eu tinha todos os motivos na história da minha vida para ir para o inferno e ficar muito bem sofrendo lá. E merecia sofrer muito. Então a graça dele, a abundante dele, em mostrar a misericórdia e me permitir que o Espírito Santo me convencesse do meu pecado, para que eu fosse liberto por ele. Meu Deus, que amor é esse? Eu nunca fiz nada de bom para ele. Nós não merecemos ter a oportunidade gratuita da eternidade com ele, mesmo não merecendo nada. Mas sem o arrependimento, cuidado para que você não risque o seu nome do livro da vida. Lembra dessa passagem? Cuidado. Naquele dia, aquele que estiver com o coração arrependido e abandonar o pecado, este vai subir. Na cruz, naquele dia, porque muitos, na hora do aperto, na hora de ser confrontado para a morte, tinham dois tipos do lado de Jesus na cruz. Um imediatamente reconheceu o seu pecado e confessou, dizendo: nós estamos aqui porque nós merecemos, nós somos malfeitores. Mas nós precisamos estar com o espírito correto hoje, porque a partir de amanhã, não sabemos o que pode acontecer. O arrebatamento agora, amados, é iminente. Nós já estamos na prorrogação do tempo. Acabou o tempo, definitivamente acabou. Não é a próxima geração, não é. E se você não focar em ensinar o principal para as pessoas, para que elas sejam salvas, todas vão se perder. Sem o arrependimento, a santidade, a prática da justiça, não tem salvação para ninguém. Não basta só aceitar Jesus. Na Bíblia nem está escrito se a pessoa aceitar Jesus ela vai ser salva. Está escrito se ela se arrepender e se converter. Nós precisamos agora preparar o Brasil, preparar as nações para a volta de Jesus. Preparai o caminho do Senhor. Quando João Batista recebeu esse comando de preparar o caminho do Senhor, ele já saiu pregando o principal: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Ele sabia que para preparar o caminho do Senhor, ele tinha que levar o arrependimento a todas as nações. Ele precisava levar o arrependimento. Ele tinha que impregnar o arrependimento no coração de todos. Ele precisava confrontar os mentirosos, os falsos, raça de víboras. Ele precisava ser duro. Ele precisava ser legítimo, decidido em preparar o caminho do Senhor, porque ele sabia que o Senhor é santo. E tem que vir um caminho. Deus não anda por caminhos tortuosos. Deus é santo. Ele ia andar por um caminho de santidade. Preparar o caminho do Senhor é anunciar que todos precisam se arrepender, porque o reino de Deus chegou. Preparai o caminho do Senhor. É isso que a voz que clama no deserto clamava para todos. Ele não era um profeta, ele não era Elias, ele era uma voz. Nós precisamos preparar o caminho do Senhor, anunciando o arrependimento, porque o reino de Deus agora, de fato, chegou. Sem arrependimento, não tem salvação. Até mesmo para nós adorarmos,
para fazer qualquer coisa na presença de Deus. Não entre no Santo dos Santos imundo, amados. Não faça isso. Tem igreja que está cheia de mortos-vivos. Mal começa o culto, falando, vamos entrar todos na presença do Senhor, levante suas mãos. A pessoa se masturbou no dia anterior e está lá com a mão levantada lá na presença de Deus no culto. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Então, precisamos ser lavados no sangue de Jesus. E eu quero fazer um convite agora a todos nós aqui. Nos colocarmos de joelhos e vamos confessar a Deus os nossos pecados. Vamos ter um momento de arrependimento. Quem puder se ajoelhar, obviamente. Quem não puder, apenas curve a sua fronte. E se arrependa dos seus pecados. Vamos confessar os nossos pecados. Porque somos falhos. Há muito em nós que precisa ser lavado no sangue de Jesus. Há muito em nossa história, até mesmo o arrependimento das obras mortas, quer dizer, das nossas obras que morreram, que não foram concluídas, daquelas que não foram feitas com exatidão, que não obedecemos a Deus. Meu Deus, há tanto que nos arrepender, meu Deus. Pai, eu me arrependo, Senhor. Como igreja nos arrependemos, Senhor Deus, porque somos pecadores. Já não reconhecemos a Tua santidade, não reconhecemos, Pai. Senhor, nós perdemos o temor. Eu perdi o temor. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Ai, meu Senhor, tenha misericórdia. Eu me arrependo, Senhor, por todos nós. Como igreja nos arrependemos por termos esquecido o caminho da salvação, Senhor. Esquecemos o caminho da cruz, Senhor. Eu me arrependo, Senhor Deus, por ter ficado tanto tempo longe de Ti, meu Deus. Senhor, nós reconhecemos que esquecemos da Tua presença, Senhor. Nós não perdemos o Teu sangue, já pisamos o sangue de Jesus, Senhor. Ai, Deus, tenha misericórdia de nós. Como é que queremos salvar as nações se não salvamos a nós mesmos, Senhor? Por favor. Espírito Santo, nos convença, por favor, nos convença, Espírito Santo. Ai, ai. Deus Santíssimo, Deus. Meu Deus, sangue de Jesus, nós esquecemos do Teu sangue, esquecemos, Senhor. Ai, meu Deus, não somos dignos da Tua presença, não somos dignos de tamanha salvação.
Nós somos imundos, habitamos homens e mulheres de puros lábios, Senhor. Habitamos em meio ao povo de lábios impuros, Senhor. Meu Deus, quanta coisa tu resolvemos que eu não entendi bem, Senhor. Convença cada um. Traga, Senhor Deus, a memória, cara, os nossos pecados, para que possamos confessar, Senhor. Nos mostre, Pai, tudo aquilo que feriu nosso Senhor. Não nos deixe nada oculto, Senhor. Quem pode discernir os próprios erros? Ninguém pode, Senhor. A palavra mesmo diz. Perdoa aquelas que eu não posso discernir, Espírito Santo, por favor, me perdoa. Eu me arrependo, Senhor Deus, que eu fiz contigo durante tanto tempo, meu Deus. Quantas vezes bofeti, meu Senhor, meu Jesus, que eu amo. Ai, meu Deus, o que eu fiz é tua santidade. Eu me arrependo em nome de Jesus, eu me arrependo, meu Senhor. Ai, não leva-me embora, Espírito Santo gritou em mim, Você pode se arrepender por uma pessoa que você quer ganhar para Jesus. Você pode se arrepender por ela agora. Ao se arrepender por essa pessoa, você está aproximando-a da salvação, está conduzindo-a à salvação. Pense em alguém que você está evangelizando, que você gostaria que estivesse aqui, quem sabe, conosco. Salvo. Arrependa-se por essa pessoa. Cite o nome dela diante do Senhor agora. Permite só dizer ao povo que essa é a verdadeira intercessão.
uma intercessão mais poderosa do que se arrepender pelo próximo. E se arrepender principalmente aqueles que nós estamos evangelizando. Amados, a instrução que o Espírito Santo nos deu através do pastor José Rodrigues é a verdadeira intercessão. Esta é a verdadeira intercessão. Se arrepender por aqueles que cairemos, por se arrepender por aqueles que nós estamos evangelizando, se arrepender pela nação que você vai ganhar, se arrepender pelo lugar, por todos aqueles que você quer alcançar, se arrependa pelos pecados. Nós podemos se arrepender. Esta é a verdadeira intercessão. A intercessão que de fato faz com que Deus alcance as nações, alcance os lugares, alcance as pessoas, alcance as famílias, é o arrependimento. Então vamos nos arrepender, confesse os pecados daquela nação, confesse os pecados da pessoa que você quer salvar, assim o Espírito Santo tem acesso pleno, através do sangue de Jesus, àquela pessoa, o seu familiar, a alma que você está evangelizando, o país, o local, a cidade, o bairro, não importa, o sangue de Jesus cobre através da sua intercessão, do seu arrependimento. O arrependimento é o sangue de Jesus. Quando você está se arrependendo pela pessoa que você quer ganhar, você está lavando aquela pessoa com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus está alcançando aquela pessoa, está alcançando a nação, está alcançando o bairro. O sangue de Jesus, o sangue precioso que limpa, que lava de todo o pecado. Assim o Espírito Santo tem mais acesso, mais liberdade de convencer, mais liberdade de purificar, de lavar, de trazer a pessoa, de trazer aquela cidade, de trazer aquele estado, de trazer aquela nação, de trazer todos aqueles a qual nós estamos intercedendo, nós estamos nos arrependendo. O que o precioso pastor José Rodrigues trouxe aqui para nós é a instrução perfeita de intercessão. Clamar, se arrepender por outros, se arrepender pelo outro, se arrepender por aquele que você quer ganhar para Jesus, para aquele que você está evangelizando. Se arrependa, clame misericórdia a Deus, mostre a Deus que aquela pessoa não conhece, peça que Deus te use para dar oportunidade para que a pessoa conheça o caminho da salvação, conheça a salvação. Aleluia, que o sangue de Jesus venha sobre nós. Vamos ficar em pé, irmãos, por favor. O bispo me pediu que ele ministrasse primeiro e depois nós adorássemos o Senhor. Eu penso que recebemos um recado. Enquanto o bispo João ministrava, eu pensava assim, ele está copiando tudo que eu falei, que eu falo. Ou eu estou copiando tudo que ele fala. Houve uma grande identidade, né? Naquilo que ele ministrou e naquilo que nós pregamos, né? Que o Senhor abençoe vocês. Está encerrado.